falar um pouquinho hoje sobre o que a Bíblia fala a respeito do discipulado, tá? Então a gente vai poder compreender de maneira clara o que a Escritura diz para nós, qual é a direção que a Bíblia traz para nós. O primeiro texto, então, que nós vamos ler é o texto lá do Salmo 78, os versos 3 a 7, e eu vou pedir os irmãos, então, para lerem para mim, por gentileza. Salmo 78, os versos 3 a 7. Vamos ler lá? Então, a ideia básica aqui do Salmo 78, a gente vai ver isso durante a nossa aula, a ideia básica do Salmo 78 é que a geração atual ensine a nova geração, para que a nova geração possa ensinar a geração seguinte. Então, a ideia do Salmo 78 aqui é: os pais devem ensinar a palavra de Deus para seus filhos, para que os filhos repassem, então, aos seus filhos também. De tal maneira, então, que hoje, os pais de hoje podem ter os seus filhos crentes, Lembram lá quando nós lemos em Juízes, se eu não me engano, que existia uma geração que não conhecia o Senhor, Ou seja, os pais não passaram, eles não transmitiram os ensinos da palavra de Deus aos seus filhos, e os seus filhos acabaram, então, se perdendo sem conhecer a palavra de Deus. Então, a ideia básica do Salmo 78 é exatamente essa que nós vamos ver, Então veja que essa ideia do discipulado, ela não é uma ideia apenas do Novo Testamento. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas a gente vê exatamente essa ideia imediatamente remetida ao próprio Senhor Jesus Cristo, Embora essas palavras de Jesus estejam ali no final do Evangelho de Mateus, isso não quer dizer que Jesus não estava assim: agora eu lembrei de uma coisa, antes de eu ir eu preciso dar um recado para vocês. Nada disso, Mas era algo que o próprio Senhor Jesus Cristo, então, já tinha em mente, a respeito do discipulado. Então, a gente conhece bem o texto, Vamos ler lá todos juntos? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nesse texto para que a gente possa ter uma compreensão melhor sobre o que Jesus tem a dizer a respeito da grande comissão. Às vezes a gente tem essa ideia de que é simplesmente ir, A gente acha que o mandato ou a ordem de Jesus é ir, mas a gente precisa olhar de fato o que Jesus está querendo nos ensinar a respeito disso, tá? Então vamos dar uma olhadinha sobre o lugar e a importância do indo na ordem de Jesus. Então, dentro disso, irmãos, nós vamos encontrar pelo menos 3 posicionamentos, na verdade 4, posicionamentos a respeito então dessa questão do indo e fazer discípulos, tá? A primeira posição então enfatiza o ide. Eles dizem o seguinte: olha, o importante aqui em Mateus 28 é que Jesus está mandando a gente ir. Por isso que a gente fala: olha, vamos enviar missionário para o mundo inteiro. A gente tem que fazer todo esse esforço, Onde quer a gente tem que enviar missionários. Então a gente enfatiza a ordem de Jesus aonde? No ide, tá? A segunda posição, então,
ela enfatiza mais o fazer discípulos, né? Então ele diz, olha, a ordem não é ir, a ordem é fazer discípulos. A terceira posição, então, ela minimiza, então, essa questão e ela quase que absorve, né, essa questão do indo. E a quarta posição, então, ela reconhece o indo, mas ela enfatiza o fazer discípulos, tá? Então, isso é importante para a gente compreender, exatamente porque nós, muitas vezes, absolvemos uma posição que não é aquilo que, de fato, Jesus quis nos ensinar em Mateus capítulo 28. Então, vamos dar uma olhadinha nesse versículo, para que a gente, então, possa compreender o que, de fato, Jesus quis dizer a respeito, então, de Mateus 28, os versos 19 e 20. Então veja lá que eu marquei, né? Eu grifei todas as palavras que são importantes ali dentro desses dois versículos, tá? Então, primeiramente, irmãos, a palavra ide, né? É o grego lá porê ou mai, né? Que é a palavra lá no original. Quando você dá uma olhadinha lá no original, você vai ver que essa palavra, e aí os professores de português me ajudem, por favor, você vai ver que essa palavra está no particípio, ela não está no imperativo. Jesus não está ordenando. A gente poderia traduzir, né, indo, por exemplo, ou quando vocês forem, alguma coisa nesse sentido, né? Então, é um particípio e não um imperativo. Veja que a palavra também está no passivo, ela está na voz passiva e não na voz ativa. Então, ali no id não existe uma ordem, mas sim um particípio, tá? Então, é importante essa compreensão. A palavra que aparece ali, fazei discípulos, né? É esse grego lá, mateteu, que ele está no plural, ele é um particípio, ele é ativo, e ele diz respeito, então, a seguir os preceitos e as instruções, tá? Acho que até, na verdade, ali, não é um particípio, né? Mas, na verdade, ali é um imperativo também, né? Mas veja que ele está na voz ativa, ele está dizendo, vocês devem fazer isso. Diferentemente, então, do id, tá? Então, é isso que a gente precisa ter uma compreensão, tá? E tem um autor que ele diz algo muito interessante, esse fazer discípulos é mais do que evangelizar. Então, veja bem, né? A gente vai ver algumas implicações disso mais na frente. Então, fazer discípulos não é simplesmente você evangelizar alguém. É muito mais do que isso, né? Requer muito mais esforço para nós também. Você vai encontrar também essa palavra lá no ensinando-os, né? Que é a palavra didasco. É da onde vem a nossa palavra didática, então tem a ver com ensino, tem a ver com doutrina. Veja também que ele está na voz ativa, né? Também falando a respeito disso. E lá nós encontramos também essa palavra guardar, né? Notem também que essa palavra ela está na voz ativa. Então, guardar é observar, é atender, é cumprir os mandamentos de Deus. Então, diante do que nós temos aqui, meus irmãos, nós podemos observar de maneira clara aqui, né, que a ordem de Jesus, na verdade, ela está não no id, mas ela está, de fato, no fazer discípulos e ensinar a esses discípulos a guardarem tudo aquilo que Jesus tem ensinado. Então, presta atenção no que eu vou dizer. Quando a gente envia alguém ao campo missionário, quando a gente, por exemplo, envia lá, né, a gente tem o nosso irmão Gessé, quando a gente, por exemplo, manda a nossa irmã Maria Eduarda lá para o Ibel, dizendo agora nós vamos fazer missões em algum lugar no mundo, nós só estamos ainda na metade do caminho. Nós enviamos, nós dizemos, vai lá, então, para que você possa evangelizar. Mas a gente precisa ainda cumprir a segunda parte, que é fazer discípulos. Isso também tem implicações para nós.
tem implicações, porque isso quer dizer que você não precisa necessariamente ser enviado para um outro país, para um outro campo missionário, para você fazer discípulos. Aqui a ordem não é ir, a ordem aqui é fazer discípulos. Tá? Então preste atenção naquilo que Jesus está colocando aqui diante de nós, né? É extremamente importante nós compreendermos de maneira clara Mateus 28, os versos 19 a 20. Tá? Então veja, quem tem obrigação de fazer discípulos não é aquele que vai, no sentido de que deixa o seu país, deixa a sua parentela e vai para outra nação. Mas cada um de nós, eu vou falar isso no final, cada um de nós recebemos essa ordem de fazer discípulos, tá? Então, indo, façamos discípulos, tá? Então, a gente pode mencionar, conforme então alguns autores, ele diz então que o uso então dessa palavra didasco, né, que é a palavra ensinar, ela não transmite a ideia de desenvolvimento de habilidades da pessoa, mas sim de sua instrução sobre como viver. Envolve também comunicar-lhe pessoalmente ordens baseadas na interpretação e declaração da vontade de Deus. Ele vai dizer, olha, isso exige proximidade entre discipulador e discípulo e demanda tempo. Então, preste atenção. Isso exige proximidade entre o discipulador e o discípulo, e isso exige tempo. Então, é muito mais do que simplesmente evangelizar. Tá? O significado, então, da palavra matetes, né, que é a palavra discípulo, impede que pensamos em discipular como algo que se possa fazer por meio de contatos rápidos e superficiais entre o discipulador e o discípulo. Então, preste atenção. Discípulo é alguém que anda próximo do seu discipulador. É alguém que gasta tempo. É alguém que ensina. É alguém que caminha junto. A gente vai ver isso mais adiante. Tá? Então, ele diz assim, ó, matetes, ou seja, o discípulo é um aluno que deverá estar engajado em um aprendizado que desafia a sua mente e que é parte do relacionamento com o seu mestre. Então, preste atenção em todas essas definições que nós acabamos de ouvir. Proximidade entre discípulo e discipulador, gasta tempo, precisa então ter um acompanhamento. O discipulado é muito mais do que você simplesmente desenvolver habilidades pessoais, mas é você ensinar a palavra de Deus. Isso é fazer discípulos. Então isso vai ter certamente implicações para nós. Daqui a pouco eu vou falar sobre elas, né? O pastor William Hendricks, ele comentando então o texto de Mateus, ele vai dizer assim: o enviado, pois deve proclamar a verdade e a vontade de Deus ao mundo. É indispensável que os pecadores descubram acerca de sua própria condição perdida, acerca de Deus, seu plano de redenção, seu amor, sua lei e etc. Ele está dizendo, olha, guardar todas as coisas é isso. É você aprender sobre o amor de Deus, sobre a redenção de Deus, sobre a lei de Deus, e certamente isso custa tempo. Ele vai dizer, não obstante, isso não é suficiente. O verdadeiro discipulado implica muito mais. A verdade aprendida deve ser praticada, deve ser apropriada pelo coração, pela mente, pela vontade, para que alguém permaneça ou continue na verdade. Só então alguém é verdadeiramente discípulo de Cristo. Em outras palavras, o William Hendricks está dizendo, discipular pessoas leva tempo. A gente precisa, de fato, gastar tempo para isso, para que, de fato, a gente possa compreender se realmente essa pessoa se tornou um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Tá? Nós vamos dar uma olhadinha mais adiante, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre as características, então, do treinamento do Senhor Jesus Cristo. A gente não vai ler esses textos, né? Mas veja lá, que você pode encontrar tudo isso no ministério de Jesus. Ele amou, ele ensinou os seus discípulos, ele deu tarefas e comissionou os seus discípulos, ele deu autoridade aos seus discípulos e também deu trabalho para eles, ele passou o tempo com eles,
longe do público. Isso é interessante, né? Diversas vezes Jesus estava entre a multidão, mas algumas vezes ele também estava junto aos seus discípulos, né? Ele não ia ali na demanda, então, do trabalho. Ele reconheceu as suas diferenças e os chamou individualmente. Ele serviu de exemplo aos seus discípulos. Ele orou por eles. Ele os encorajou. Ele os repreendeu. E ele também tinha círculos legítimos de intimidade com os seus discípulos. Então veja, Jesus tinha 12 discípulos, mas entre os 12, ele tinha 3 discípulos que eram mais chegados a ele. Vocês lembram quem é? Quem são? Pedro, Tiago e João, né? Então eles eram discípulos mais chegados, discípulos que Jesus pôde fazer com que eles participassem de algumas coisas que os outros discípulos não participaram. Por exemplo, a transfiguração, né? Somente alguns daqueles discípulos viram a transfiguração, estiveram ali com ele mais próximo, né? Então, tudo isso mostra essa individualidade que Jesus tinha, então, com alguns dos seus discípulos, tá? Então, a ordem é dada pelo menos aos 11, mas aos 11 em seu papel como discípulos, é o que a gente encontra lá no verso 16. Portanto, eles são paradigmas para todos os discípulos. Cumpre a todos os discípulos de Jesus fazerem de outros aquilo que eles mesmos são, discípulos de Jesus Cristo. Então, o que Carson está dizendo aqui? Se nós, de fato, somos discípulos de Cristo, nós temos o dever de fazer o quê? Discípulos de Cristo também. Transmitir, então, a mensagem da salvação a essas pessoas, então, que ainda não conhecem. Não foi isso que os discípulos fizeram? Eles receberam a ordem, receberam a comissão de fazer discípulos, eles fizeram então esse papel, buscaram então os seus discípulos e dali por então os outros fizeram discípulos até chegar até nós, né? Se nós estamos aqui hoje, irmãos, é porque alguém então foi encarregado de fazer esse papel de transmitir a palavra de Deus aos nossos corações, tá? Então vamos dar uma olhadinha ainda, né? No Antigo Testamento, a gente vai dar uma olhadinha sobre o discipulado sob Moisés. A gente vai ver algumas questões importantes, como eu mencionei no início aqui da nossa lição, que essa ideia do discipulado, de transmitir as verdades da palavra de Deus, ela não é algo do Novo Testamento, ela não surgiu repentinamente, assim, de um raio que caiu na cabeça de Jesus e ele se lembrou que tinha algo importante a se fazer. No Antigo Testamento você via exatamente isso, tá? Então eu queria que nós lêssemos alguns textos. O primeiro dele aqui, eu vou pedir a Duda, por favor, Duda, para ler, por gentileza, Deuteronômio capítulo 4, o verso de número 10, tá? Eu vou pedir ali o Albertos para abrir para mim, por favor, Albertos, em Deuteronômio capítulo 1, e eu vou pedir para você depois passar rapidamente aí para alguns outros textos, também em Deuteronômio, tá? Mas o primeiro que a gente vai ler é Deuteronômio capítulo 4, o verso de número 10. Deixa eu tirar isso aqui, porque esquentou um pouco. Não te esqueças do dia em que estiveres perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir a mim as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Veja o que Moisés está dizendo aqui. Você tem que aprender a lei de Deus para quê? Para quê? Para que você possa ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Você aprende a lei de Deus para que você possa transmitir à próxima geração. Você se alimenta da palavra de Deus para que você então possa transmitir aos seus filhos. Essa é a ideia do Antigo Testamento. O pai, então, ele servia então como esse discipulador, como alguém então que tinha o encargo de transmitir a palavra de Deus aos seus filhos. Irmãos, não tinha escola dominical. Não tinha um pastor para sentar com os meninos e ensiná-los. Não tinha classe de crianças.
Era o pai que aprendia a lei de Deus e ele passava então isso aos seus filhos. Ele tinha esse encargo, ele tinha então esse dever de transmitir a palavra de Deus aos seus filhos. Então veja que essa ideia então de transmitir esse conhecimento, transmitir então as verdades de Deus, não é uma ideia do Novo Testamento, mas do Antigo, onde Deus já havia instituído isso, então, através do povo de Israel. Veja, por exemplo, então, Deuteronômio capítulo 1, o verso de número 5. Por favor, primeiramente aí, Albertos. Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar essa lei, dizendo... Isso. Agora vai para o capítulo 4, verso 14. 4:14. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos para que cumprisseis na terra a qual passeis a possuir. Isso. Agora vai para o capítulo 6, verso de número 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passas para possuir. Isso. Não percebam, então, nesses 3 versículos que nós acabamos de ler, todos esses verbos que são importantes. Ensinar, explicar a lei, tudo isso, então, tinha a ver com essa questão de ensino. Você vai ver que muito tempo antes, né, das sinagogas, você vai ver que os pais, então, receberam essa ordem, lá em Deuteronômio 11:19. Ensinai aos vossos filhos, falando delas assentado em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos. Então veja, irmãos, que esse discipulado que a gente está falando aqui de ensino e relacionamento já era algo já do Antigo Testamento, onde o pai então se relacionava com os seus filhos, e à medida então que eles se relacionavam, eles ensinavam a palavra de Deus, eles explicavam aquilo que Deus desejava para eles. Você vai ver em outros textos, a gente não vai ter tempo para fazer isso, né? Você vai ver, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 13, que os profetas tinham essa obrigação também de ensinar a lei de Deus. Você vai ver, por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 15, você vai encontrar isso também. Você vai ver essa ideia, por exemplo, lá em Neemias, em Esdras, né? Os sacerdotes, os fariseus. A gente fala muito mal do fariseu, né? Do escriba. Mas o fariseu e o escriba, eles eram extremamente importantes no que diz respeito à lei de Moisés, especialmente ali nos livros de Neemias, de Esdras, né? Porque o escriba era aquela pessoa então que era versado na lei, ele sabia, ele compreendia a lei, então ele ensinava a lei de Deus, né? Ser fariseu na cultura judaica não era algo assim, a princípio ruim. Era alguém que tinha sabedoria de Deus, que tinha conhecimento da palavra de Deus e que transmitia, então, a palavra de Deus para isso. Então, vale a pena depois você ler Esdras, Neemias por completo e você vai ver a importância, então, que a lei de Deus tinha exatamente no meio do povo, para que eles pudessem, então, reconstruir a sua vida, para que eles pudessem, então, ter direção espiritual. Então, percebam, irmãos, que em Moisés nós já vemos essa ideia de transmissão de conhecimento, de vida a vida, de estar juntos, de caminhar juntos com os filhos, transmitindo então as verdades de Deus. Então isso tem ensinamentos para nós, da importância então de nós nos preocuparmos com a geração futura e transmitirmos então esse conhecimento à geração futura. A gente costuma pensar muito, né? A gente está prestes aí a um EBF, a gente pensa assim, as crianças são a igreja do futuro. Não, elas são a igreja de hoje. Porque se nós não pensarmos nas crianças hoje, não vai ter igreja no futuro. Porque se os nossos filhos se desviarem, se debandarem, eles abandonarem a fé que nós cremos, não vai ter, gente, vida, não vai ter igreja no futuro, né? Basta que você perceba a história
das igrejas na Europa. Não foi só o liberalismo teológico, né? Mas isso implicou nas gerações futuras, porque as gerações futuras não foram ensinadas na palavra de Deus, né? Os filhos nasceram e eles não foram ensinados segundo a verdade de Deus. Então isso nos leva a nós compreendermos, por exemplo, os símbolos e os sinais que nós encontramos no Antigo Testamento. Lembra da Páscoa? Quando a Páscoa foi instituída, ela não era apenas uma festa, mas ela era também um memorial. E os filhos, então, quando participassem daquela festa, né, quando eles participassem, então, daquele jantar da Páscoa, qual era a intenção daquilo? Era simplesmente comer uma carne boa? O que era, então? Lembrar o que Deus fez. Era um memorial. E aí, então, Moisés vai dizer lá, né? As crianças, então, ao verem aquilo, vão perguntar para o pai: pai, o que é que significa isso? O que significa as ervas amargas? O que significa, então, esse cordeiro? E o pai, então, teria a oportunidade de explicar aos filhos: olha, isso remete ao tempo de escravidão. As ervas amargas diz respeito, então, ao tempo que nós vivemos no Egito, amargurados por causa da escravidão. O cordeiro significa a nossa libertação. O sangue derramado, então, significa o sacrifício que foi feito. A Páscoa, então, simboliza o fato de que Deus passou por cima e Ele, então, nos libertou do Egito. E a criança, então, teria muito mais do que simplesmente aquele sinal visível, mas ela teria um ensino sólido e ela compreenderia, então, e ela colocaria a sua confiança, como diz o Salmo 78, nas mãos de Deus. É a mesma coisa que nós fazemos com a ceia do Senhor. Ela não é simplesmente aqui uma representação, mas ela traz um ensino aos nossos filhos, de maneira que os nossos filhos, ao perguntarem: por que o pastor fala do cálice? Por que o pastor fala do pão? Então o pai ou a mãe pode explicar para o seu filho: o pastor está fazendo isso, meu filho, porque Jesus sacrificou-se por nós. O pão significa a carne de Cristo, o seu corpo que foi dado em nosso favor, e o cálice que é consagrado na ceia do Senhor significa, então, o seu sangue que foi derramado por nós. E o pai, então, pode ali explicar a mensagem do Evangelho aos filhos, né? O pastor Cláudio Marra, que é um pastor, então, que escreve um livro a respeito disso, ele vai dizer o seguinte: faremos melhor, porém, concluindo pelas instruções dadas a Moisés, que é responsabilidade dos pais conservar as crianças por perto quando realizam as cerimônias ordenadas por Deus, de modo que as crianças vejam e perguntem a respeito do significado de tudo. Os pais judeus ainda adotam este costume em nossos dias, mas Deus não tensionou que esse procedimento fosse transformado numa simples formalidade, e sim que os filhos fossem instruídos de modo a relacionar sua vida à história, onde e quando Deus realizou atos poderosos para que pessoas de todas as épocas pudessem conhecê-lo, tá? Então é isso que nós precisamos ter essa compreensão, tá? Vamos dar uma olhadinha então, novamente, no discipulado então sobre Jesus. A gente falou sobre Moisés, mas vamos ver o que nós podemos encontrar a respeito então do Senhor Jesus Cristo, tá? Alguns textos aqui são importantes para nós. Por exemplo, você vai encontrar lá em Mateus 23, o verso de número 1, que Jesus ensina às multidões. Lá nós encontramos assim: então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Mas você vai encontrar também Jesus ensinando em particular. Você vai encontrar, por exemplo, Mateus 16, 21, nós encontramos lá assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Mateus 17, o verso 1, também registra assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte.
Então perceba, eu já falei um pouquinho sobre isso agora há pouco. Jesus ensinava a multidões, mas ele também ensinava em particular. E dentro dos 12, ele ainda tinha um grupo ainda mais particular. Pedro, Tiago e João. Dos quais, então, ele tinha um relacionamento mais íntimo, mais próximo. Então, isso mostra para nós, irmãos, que, embora o ensino público, o ensino de multidões, o ensino geral, como é esse que está acontecendo nesse momento, ou quando acontece no culto à noite, ele é importante, mas ele não é suficiente. Nós precisamos de momentos em particular. Nós precisamos, então, de momentos de estarmos assentados com os nossos discípulos. Nós precisamos, muitas vezes, de conversas a sós com aqueles que nós queremos ensinar. Por isso que eu falei que essa questão do discipulado, ela também é desafiadora para mim. Porque isso me ensina, irmãos, que não basta simplesmente a pregação no domingo à noite, mas eu preciso também ter tempo para ensinar as pessoas em particular. Eu preciso buscar, então, esse contato mais próximo, vamos assim dizer, para que eu possa, então, ter momentos com essas pessoas, ou com essa pessoa, da qual, então, eu possa ensinar para ela a palavra de Deus de modo mais particular, de modo mais específico. Então isso coloca também diante de nós o desafio de que nós também sejamos instrumentos disso, de ajudar pessoas a compreender a palavra de Deus num contexto mais junto, de um contexto então mais particular, mais íntimo, vamos assim dizer. Então veja, não só na multidão, mas também no ensino um ao outro, tá? Você vai ver que Jesus também, no seu discipulado, ele ensinou os seus discípulos, mas ele também enviou os seus discípulos para que eles também pudessem ensinar. Você vai encontrar, por exemplo, lá em Mateus 10, verso 5, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomei rumo aos gentios, nem entrei em cidade de samaritanos. E Mateus 28, que a gente acabou de ler aqui no início, né? Jesus enviando então os seus discípulos para que eles pudessem ensinar, tá? Então veja que o ministério de Jesus, ele não tinha apenas a ver com as curas que ele realizava. O ministério de Jesus não foi apenas no que diz respeito à sua morte, à sua paixão, morte e ressurreição, mas o ministério de Jesus tinha a ver com ensino. Não era à toa que diversas vezes você vai encontrar nos evangelhos que Jesus então é chamado de rabi, ou seja, ele era de fato considerado um mestre. Então, por que Jesus simplesmente, irmãos, ele não veio, né? Talvez seria até melhor para ele, não é? Do ponto de vista humano. Por que Jesus não veio, passou um mês, anunciou logo a sua morte e ressurreição, falou, ó, eu sei que vocês vão me dar trabalho mesmo, né? Principalmente você, Pedro, vai me dar um trabalho danado, eu sei que Judas vai me trair. Então é o seguinte, eu vim aqui, vou passar só 30 dias, só um mês, eu tenho um mês para te explicar mais ou menos aqui como é que vai ser essa coisa da minha morte e ressurreição. Aí eu volto para o Pai e está tudo certo. Aí depois é com vocês. Não era muito melhor, gente? Não era mais fácil, talvez, não é? Por que Jesus gastou tempo para ensinar a palavra de Deus aos seus discípulos? É porque é exatamente isso que se baseia o discipulado. É ensino, é doutrina, são ensinamentos, é aguardar os mandamentos de Deus. Então veja, irmãos, como o discipulado nos coloca diante de situações que nós muitas vezes não compreendemos ou nós não gostamos. Às vezes a gente arrepia os cabelos, né? Quando a gente fala da palavra doutrina. Tem alguns irmãos que quase caem da cadeira quando a gente fala de teologia. E a gente às vezes tem a impressão de que tudo isso é supérfluo, tudo isso atrapalha a igreja, tudo isso atrapalha o relacionamento, divide opiniões e por aí vai. Mas foi isso que Jesus fez em seu ministério. Ele ensinou doutrina, princípios.
Ele aplicou, então, as verdades do Pai na vida dos seus discípulos. Então, quando Ele nos envia, Ele diz, vocês agora, então, precisam ensinar essas pessoas. E não simplesmente amá-las, como a gente às vezes pensa, não é? Não, pastor, vamos só amar as pessoas que já resolve. Não, Jesus está falando, você tem que ensiná-las. Você precisa doutriná-las. O verdadeiro discípulo, você não apenas se relaciona, mas ele precisa, de fato, conhecer as verdades de Deus. Então, veja que aqui nós encontramos exatamente algumas palavras, né? Quando a gente, então, se vê diante do ministério de Jesus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. A palavra que aparece lá é qual? Didasco. Onde é que você viu essa palavra hoje já? Hã? No id. No didasco lá de id. Ensinando-os a guardar. É a mesma palavra no grego. Didasco. Jesus fazia a mesma coisa. E ele está dizendo para os discípulos, façam como eu fiz. Ensinem. Nós vamos encontrar também, por exemplo, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina. Adivinha qual é a palavra que aparece lá traduzida como doutrina para nós? Didaquê, que é a palavra do radical didasco, né? Que é ensino, doutrina. É isso mesmo, é algo formal, não é simplesmente sentimentos, não é coisa da minha cabeça, não são as minhas interpretações, não é aquilo que eu acho que tem que ser, é doutrina, ensino, é aquilo que de fato faz a diferença, é o que faz de doutrina doutrina. É ensino, tá? É isso então que nós encontramos também no ministério do Senhor Jesus Cristo, tá? Então, diante disso, o que significa então ser discípulo de Jesus? Significa então o sacrifício incondicional de uma vida. É isso que nós encontramos, por exemplo, em Mateus, capítulo 10, os versos 37 a 39. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perde-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la-á. Lucas ainda vai registrar o seguinte: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Quem está dizendo isso, gente? Jesus. Ele está dizendo, se você ama mais o seu pai, sua mãe, seu irmão, ou se você ama você mesmo mais do que a mim, você não pode ser o meu discípulo. Então vejam, irmãos, que nós temos aqui diante de nós algo extremamente importante. Ser discípulo de Jesus, então, significa então que nós fomos enviados. Nós fomos comissionados, nós temos então uma missão, nós temos algo a fazer. Jesus não chamou você simplesmente para encher você de bens, não simplesmente para fazer você feliz. Jesus não simplesmente chamou você para perdoar os seus pecados. Ele fez tudo isso. Ele pode encher você de bens, ele pode trazer felicidade à sua vida, ele perdoa os seus pecados, mas Jesus chamou você para uma missão, para algo, para um trabalho, para um serviço, para uma obra, para um empenho de algo, para um significado de vida que vai além de nós, vai além dos nossos planos, vai além das nossas perspectivas, vai além das nossas elaborações pessoais. A missão que Deus nos deu, irmãos, é fazer discípulos de todas as nações, é transmitirmos
o conhecimento da palavra de Deus que nós temos recebido, de que nós temos sido alimentados, a fim de que outras pessoas também possam desfrutar dessas verdades de Deus nas suas vidas. Você vai ver diversas vezes, né, Jesus falando sobre isso. Você vai ver, por exemplo, Jesus falando a respeito, então, de que os seus discípulos foram chamados de pescadores de homens. Lembra disso? Vocês serão agora pescadores de homens. Jesus, então, falando aos seus discípulos, ele disse o seguinte: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós outros. Assim como o Pai me enviou, agora eu estou enviando vocês. Como é que o Pai enviou Jesus? Enviou Jesus para uma vida sacrificial, enviou Jesus para ensinar discípulos, enviou Jesus para dar a sua vida em favor da obra de Deus. Da mesma forma, Jesus nos envia para que nós façamos a mesma coisa. Então, o modelo que nós devemos seguir, qual é? O modelo de Jesus. Jesus fez discípulos? Nós devemos fazer discípulos também. Ele é o modelo, então, por excelência, para que a gente possa conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Lá em Atos, capítulo 1, nós vamos encontrar a mesma coisa: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Vale a pena abrir um parênteses aqui para essa palavra que aparece, testemunha. Sabe qual é a palavra lá no grego para testemunha? Alguém sabe? Tem umas palavras em português que às vezes enganam a gente, não é? O que você acha que é testemunha no grego? Ninguém quer soprar? Nem se for para ganhar um bombom? O Jean falou que é dar exemplo. Testemunha é isso? Sabe qual é a palavra no grego lá para testemunha? É a palavra grega martirel. O que é um martirel? Um mártir. Alguém que está disposto a morrer por Cristo. Isso é uma testemunha. Martirel. Vocês serão os meus mártires em Jerusalém, Judeia e até os confins do mundo. É um mártir. Alguém quer continuar sendo testemunha de Cristo? É isso. Martirel. Né? É essa a palavra, então, que aparece lá. Tá? Então, comentando sobre os ensinos de Jesus, o pastor Matthew Henry, né, que era um pastor puritano, ele diz o seguinte: aqueles que Cristo tem em mente para qualquer trabalho e para ele os chama, ele primeiramente prepara e qualifica. Ele os preparou os discípulos, tornando-os para estarem com ele. Aqueles que servirão a Cristo precisarão primeiro estar com ele, ensinando-os, eles também com ele como estudantes ou alunos, e ele os ensinou de forma privada, além dos benefícios resultantes do seu ensino público. Aqueles que se tornarão professores devem primeiro ser alunos. Quem quer ensinar, primeiramente tem que ser aluno. Devem receber para que possam dar, devem ser aptos a ensinar a outros, conceder autoridade para ensinar a homens que não são aptos, é zombar de Deus e da igreja, é mandar mensagem por intermédio do insensato. Cristo ensinou os seus discípulos antes de enviá-los. Então, o que acontece na prática, irmãos? Eu vou falar de maneira bem clara aqui para os irmãos. O que acontece muitas vezes hoje na igreja de modo geral, que foi algo que sempre me incomodou. Isso não é algo atual, né? Isso já tem aí pelos seus 5, 6 anos. O que a gente faz geralmente? A pessoa então chega na igreja e fala assim: olha, eu quero me tornar membro da igreja. Então a gente fala: olha, você tem uma classe aqui de novos membros, uma classe de catecúmenos que você precisa fazer. E aí a pessoa fala: ok, eu estou disposto a aprender então as doutrinas da igreja. Então ele geralmente participa de uma classe dessa, né, de novos membros. E aí depois de umas 15, 20 lições, ele então é recebido na igreja. E aí nós batemos nas costas dele e falamos assim: pronto, você está pronto então para servir a Deus. Faça aí então o que Deus quer que você faça na igreja. E a pessoa fala: mas o quê? O que eu vou fazer? Eu não sei.
E muitas vezes, irmãos, essas pessoas não estão de fato preparadas para o trabalho na igreja. Elas precisam de algo a mais, elas precisam de um acompanhamento. 15, 20 lições, muitas vezes não são suficientes para provar a maturidade de alguém e se de fato aquela pessoa compreendeu as verdades do Evangelho de Cristo. Daí, então, a necessidade de nós termos pessoas prontas e preparadas para dar seguimento a esse processo, vou assim chamar, para que essas pessoas, então, possam demonstrar, de fato, essa maturidade. Ao invés de simplesmente nós dizermos para essas pessoas, olha, agora abrace o ministério da igreja, faça algo na igreja que você gosta, a gente chama essas pessoas e fala, olha, eu vou caminhar com você mais um pouco, nós vamos caminhar juntos, eu vou continuar, então, ensinando você a palavra de Deus, eu vou conhecer você melhor, eu vou, então, discipular você, eu vou te ajudar, então, a compreender a vontade de Deus para a sua vida, e a gente vai, pouco a pouco, então, preparando essas pessoas, até o ponto de a gente dizer para essas pessoas, ok, agora sim você pode assumir um cargo na igreja, você pode então ser dirigente desse ministério, você pode ser presidente então dessa sociedade, você pode assumir algum tipo de cargo ou ser oficial da igreja. O que nós fazemos muitas vezes, irmãos, é pular etapas, achando que está tudo bem, está tudo normal, como se isso de fato fosse a coisa mais tranquila a ser feita, mas na verdade muitas vezes não é. E isso muitas vezes traz prejuízo para a igreja, e isso às vezes traz prejuízo para a própria pessoa. Porque de fato não era uma má vontade, não era porque de fato aquela pessoa não tinha capacidade, mas ela precisava de um pouco mais de tempo. E aí nós acabamos então atropelando esses processos e prejudicando de modo geral a igreja. Vamos dar uma olhadinha também então no discipulado, especialmente então em Paulo e Timóteo. Vamos dar uma olhadinha primeiramente lá em Atos, só para a gente ver uma questão relacionada aqui à cronologia de alguns fatos que eu acho que são importantes para nós termos uma compreensão. Na verdade, primeiramente, Atos capítulo 16, quando nós então encontramos, primeiramente, a menção do encontro do apóstolo Paulo com Timóteo. Atos 16, os versos de 1 a 3, quem achou aí, puder ler, por gentileza. Isso, até aí, dona Joana. Então veja aí os versos de 1 a 3. O verso 3 diz assim: quis Paulo que Timóteo fosse em sua companhia. Esse é o primeiro ponto. Se você andar mais um pouquinho aí no capítulo 17, você vai ver que Paulo sai de Bereia e ele deixa então Timóteo na cidade. Os versos 12 a 15, nós vamos encontrar isso daí. Você vai ver um pouquinho mais adiante que Paulo, então, lá no capítulo 18, ele se encontra com Timóteo lá em Corinto, e Paulo, então, envia Timóteo a Tessalônica para confirmar e exortar os crentes. Você vai encontrar isso também lá em 1 Tessalonicenses 3, os versos 1 a 2, se você quiser anotar aí. Você vai encontrar também, por ocasião da terceira viagem missionária de Paulo, que Timóteo permaneceu lá no ministério em Éfeso, né? Então, quando Paulo ele decidiu ir para Jerusalém, ele enviou adiante dele Timóteo e Erasto. Então, percebam até aqui, irmãos, que começou com uma companhia, Paulo começou a levar Timóteo para suas viagens missionárias, e Paulo, então, começou a delegar algumas funções, vamos dizer assim, né? Delegar algumas coisas a Timóteo, né? Exatamente na tentativa de discipular, né? De ensinar Timóteo para que ele pudesse, então, se tornar alguém importante no ministério. Você vai encontrar lá em Atos capítulo 20, né, que em Mileto,
Paulo, então, chama ali os presbíteros e ele demonstra, então, diante de Timóteo, essa preocupação que ele tinha com as igrejas, quando ele demonstra, então, isso, exatamente falando isso aos presbíteros de Éfeso, né? Então, veja que ele está ensinando, digamos assim, na prática, na vivência, como Timóteo, então, deveria se comportar como um pastor de ovelhas, né? Se você caminhar, então, para as cartas pastorais, especialmente as cartas lá de Timóteo, quando Paulo, então, escreve de fato a Timóteo, você vai ver exatamente essas exortações que Paulo vai dar a esse jovem pastor. Então, veja, não foi só uma questão vivencial, onde eles puderam experimentar de coisas juntos nas viagens missionárias, na maneira como Paulo então lidava com os presbíteros, nas viagens, na evangelização, mas Paulo também pôde ensiná-lo a respeito de quê? Doutrina, do didaquê, do didasco. Então veja, por exemplo, que você vai encontrar diversas menções lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, por exemplo, no capítulo 1, verso 3, quando eu estava em viagem rumo a Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra coisa. No verso 16, ainda do capítulo 1, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo e sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quanto hão de crer nele para a vida eterna. Ele vai dizer ainda no capítulo 4, verso 6, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Você vai encontrar também, lá no capítulo 4, os versos 11 a 13, instruções do apóstolo Paulo. No capítulo 2, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, Paulo vai dizer assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, das quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Veja como esse texto de 2 Timóteo capítulo 3, ele se torna vívido, porque não é só doutrina. Timóteo não está simplesmente recebendo informações de que Paulo foi perseguido em Icônio e Listra. Ele mesmo, Timóteo, viu com seus próprios olhos isso que estava acontecendo, porque ele estava na companhia do apóstolo Paulo. Então, notem, irmãos, que o discipulado, ele extrapola a questão da própria doutrina. Não é simplesmente dizer para os nossos discípulos, segundo a Escritura, o que eles devem fazer, mas é que eles vejam em nós como faz. Não é simplesmente dizer para o nosso discípulo: olha, nos momentos da tribulação, meu irmão, você tem que orar a Deus. Mas o nosso discípulo poder olhar para nós e dizer: o meu discipulador, eu vejo que nos momentos de luta e tribulação, ele ora, ele confia, ele descansa. Isso quer dizer, irmãos, que discipulado não é só ensino. Ele é importante, eu acabei de falar sobre isso, mas também tem a ver com a nossa própria vida. E talvez esse aqui seja um dos obstáculos que eu vou falar na semana que vem. Muitas vezes, a nossa vida não condiz com aquilo que nós cremos. Então, às vezes, a gente fala assim: olha, a gente precisa ter paz no meio da tribulação. Mas quando a tribulação vem na nossa vida, a gente falta arrancar os cabelos, né? Eu tenho poucos, né? Então não tenho muita preocupação com isso, né? Mas às vezes a gente falta arrancar os nossos cabelos. A gente fala assim: olha, nós precisamos ter paciência em meio às lutas. E aí, de repente, você está na sua luta e você não tem paciência nenhuma com elas. A gente diz assim: olha, nós dizemos para as pessoas, né? Olha, você precisa ser frequente à igreja, você precisa se envolver com os trabalhos da igreja, mas as pessoas olham para nós e não veem compromisso em nós com a igreja. Então, talvez por causa disso, muitas pessoas falam assim:
Eu não quero trabalhar com discipulado. Discipulado dá trabalho, discipulado é custoso, discipulado requer tempo, discipulado requer isso, discipulado requer aquilo. Mas muitas vezes o discipulado ele não é eficaz na nossa vida, irmãos, porque de fato as nossas vidas não condizem com aquilo que nós falamos e proclamamos. Então, como é que a gente vai vivenciar algo ou ensinar algo que nós não vivenciamos? Isso não quer dizer que a gente é perfeito, irmãos. Não quer dizer isso. Quer dizer que nós precisamos, de fato, demonstrar também com as nossas vidas aquilo que, de fato, nós cremos. Tá? Então, veja que o apóstolo Paulo também vai dizer a Timóteo, né? E eu destaquei esse versículo, quando ele diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Você já viu isso em algum lugar? Onde você viu isso? A gente falou sobre isso hoje de manhã, agora há pouco. Onde você viu isso? Você viu isso em Jesus. Ele diz: eu ensinei vocês, discípulos, agora vocês precisam ensinar outros. Nós vimos isso em Moisés. Moisés diz: ensine os seus filhos para que os seus filhos ensinem os filhos deles, para que essa informação seja passada adiante. Agora Paulo está dizendo a Timóteo: o que eu ensinei para você, Timóteo, você ensine a homens fiéis, para que esses homens fiéis ensinem a outras pessoas mais adiante. Isso é discipulado, gente. Se nós não ensinarmos as pessoas a respeito, então, das verdades de Deus, se nós não transmitirmos esse conhecimento, se nós não transmitirmos essa vida, irmãos, nós não teremos gerações futuras. Nós não teremos outras pessoas que vão ser capazes, então, de transmitir essas informações. Então, dentro disso, o reverendo Cláudio Marra, ele diz assim: Paulo não apenas treinou o seu discípulo para pregar o evangelho, como também insistiu com ele sobre a importância do ensino na igreja e sobre a necessidade de treinar os que haveriam de continuar o trabalho. O apóstolo insiste com ele para que treine a próxima geração. Não é isso que ele está dizendo? Ensine homens, para que esses homens então ensinem a geração seguinte. Paulo está dizendo a Timóteo que providencie para que após a sua morte ainda haja confiáveis testemunhas da sã doutrina. Timóteo deveria pregar para a congregação inteira, mas o treinamento de indivíduos era obrigatório, clamor ouvido pelos séculos mais tardes e que foi também enfatizado por outros. Eu vou falar um pouquinho sobre isso na semana que vem. Embora nós falamos muito bem da escola dominical, e a escola dominical ela é algo benéfico para a nossa igreja, a escola dominical é mais recente do que a gente imagina. A escola dominical ela não existia até o século XVII. Não existia esse ensino da forma que é feito hoje. O ensino era feito nas casas. O ensino era feito pelo pastor de casa em casa, homens fiéis que ensinavam de casa em casa. Se você já leu ou se você já ouviu falar sobre Richard Baxter, vale a pena você ler o livro dele, O Pastor Aprovado. Não é um livro só para pastores, mas é um livro para a igreja. Você vai perceber através do ministério de Richard Baxter que não existia escola dominical, que ele ensinava de casa em casa. E ele se punha à disposição, inclusive, de cobrar dos pais daquelas casas se eles estavam ensinando os seus filhos a palavra de Deus. Então, vejam, irmãos, muitas vezes nós fazemos exatamente isso. Nós queremos transferir para outros uma obrigação que é nossa. E, às vezes, nós pensamos que a escola dominical ela é suficiente para que a gente tenha um crescimento espiritual e um conhecimento, então, da palavra de Deus. Mas nós precisamos, de fato, algo mais do que isso. Tá? Então, partindo aqui para a conclusão, nós podemos afirmar o seguinte: discipular é uma ordem sem alternativa. Se nós, de fato, queremos que a nossa igreja seja uma igreja madura, se nós tenhamos crentes capacitados,
se nós queremos que tenhamos aqui um crescimento significativo, se nós desejamos de fato crescer na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o único caminho para que isso aconteça, a única via, a única estrada é o discipulado. Se nós pensarmos em outras alternativas, se nós pensarmos que encher a nossa igreja de atividades, se nós pensarmos que simplesmente vir à igreja será o suficiente, nós estaremos completamente enganados e nós não entenderemos de fato aquilo que Jesus está colocando aqui diante de nós. Então veja, irmãos, que isso é extremamente importante e é extremamente significativo para um momento que cada um de nós estamos vivenciando e certamente a nossa igreja também. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz algo muito interessante, ele diz assim: fica claro que Jesus não mandou fazer fãs. Quem precisa de fãs são os artistas. Jesus não mandou fazer admiradores. Os atores e jogadores de futebol é que buscam admiradores. Jesus não mandou apenas evangelizar e ganhar almas, abandonando os bebês espirituais. Jesus quer discípulos. Jesus não mandou apenas recrutar crentes e encher as igrejas. Ele quer convertidos maduros. Ele quer convertidos maduros. Pessoas que de fato possam caminhar na fé cristã com maturidade, tá? Então veja, novamente o pastor Cláudio Marra, ele vai dizer o seguinte: ambos, o aprendizado e o relacionamento, são essenciais para se fazer discípulos hoje, como foram para Jesus discipular os 12. Os 12 foram chamados para estarem com ele e para serem como ele, isto é, para colocar os seus ensinamentos em prática. E agora eles farão discípulos, ensinando-os a guardar, tá? Observar todas as coisas que vos tenho ensinado. Então, o pastor Cláudio Marra, ele faz exatamente esse resumo. Discipulado é isso, é chamar pessoas para que estejam conosco, para que elas sejam ensinadas na palavra de Deus, elas sejam então discipuladas, elas tenham tempos então de ensino da palavra de Deus. Isso quer dizer, irmãos, que não é simplesmente nós passarmos doutrina, mas nos relacionarmos com essas pessoas. Também não quer dizer que a gente só pode relacionar com essas pessoas, nós precisamos ter tempo para ensinar doutrina. As duas coisas precisam caminhar juntas, tá? Então é isso que nós precisamos compreender, tá? Um outro livro também que eu posso recomendar para você é o livro chamado então A Treliça e a Videira. Então veja que coisa interessante aqui, a gente já está chegando no final, tá? Olha que coisa interessante que esse autor fala nesse livro. Vocês conhecem a treliça, né? E vocês conhecem a videira. Quem já plantou, por exemplo, a uva, sabe que a uva ela precisa de uma certa sustentação à medida que ela vai crescendo. Às vezes você precisa então aumentar a treliça, né? Ou seja, você precisa aumentar o campo de crescimento daquela videira. Então o autor desse livro, ele usa essa figura para falar basicamente de duas coisas relacionadas então à igreja. Ele fala sobre as estruturas da igreja e ele fala sobre discipulado. Então veja o perigo que nós corremos aqui. O primeiro perigo, irmãos, é nós darmos ênfase à treliça. Nós gostamos de estrutura, nós gostamos de coisas físicas, nós gostamos de ministérios. Toda vez então que surge uma necessidade, a gente levanta a mão e fala: vamos criar um ministério. Vamos criar um ministério disso, vamos criar um ministério daquilo. Nós gostamos de construções, né? Às vezes, eu lembro de uma igreja, né, que eles construíram um templo e acho que eles não calcularam bem assim, como é que ia encher essa igreja? Eles pensaram assim: vamos construir o templo e a igreja vai crescer a partir do templo. O que aconteceu? O templo está lá, gigantesco, enorme. E que tem gente? E quantas pessoas tem dentro?
um punhadinho de pessoas. O templo é maior do que esse aqui, gente. Maior do que esse daqui. Mas o número de pessoas, pequeno. Ou seja, se pensou em estrutura, se pensou na treliça, mas não se deu a ênfase à videira. Então nós corremos o grande risco de pensarmos muito na estrutura. Igreja, templo, ministérios, sociedades, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, atividades, isso tudo está relacionado à estrutura. Mas nós corremos o risco também de pensarmos só na videira, de não nos atentarmos que muitas vezes essas pessoas precisam dos ministérios exatamente para servir. Então, às vezes, a coisa fica bagunçada, vamos dizer assim, né? A coisa fica desorganizada. Então, nós precisamos pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. À medida, então, que a videira cresce, a treliça, então, ela precisa ser fortificada. Mas a gente muda a treliça a partir da videira. Então, preste atenção, irmãos, no que esse autor está dizendo. Embora a igreja ela precisa de estrutura, de ministérios, embora a igreja precisa de templo e por aí vai, nós não podemos esquecer que a igreja é um corpo vivo. Não adianta a gente aumentar a treliça se nós não cuidarmos da videira, porque ela não vai crescer. Se nós não podarmos, se nós não adubarmos, se não combatermos as pragas que podem vir sobre a videira, se a gente ficar focado só na treliça, só na sustentação, a videira não cresce. Então, se nós não nos atentarmos no que diz respeito, então, ao discipulado, nós podemos ter uma igreja, estruturalmente falando, gigantesca, enorme, para 200, 300, 400 membros. Mas se nós não nos atentarmos, como é que a gente vai fazer para encher um templo de 400 pessoas? A gente pode ter uma estrutura gigantesca, sem nenhum propósito no que diz respeito à videira. Então, irmãos, nesse tempo então que a gente está aí orando e pensando sobre como nós vamos regularizar o nosso terreno, o que nós vamos fazer a partir disso, quantas pessoas nós queremos alcançar no Sudoeste, qual é o tamanho do templo que nós vamos construir, nós não podemos nos esquecer de como nós vamos alcançar essas pessoas. Porque nós podemos cair na fatalidade, nós podemos cair no equívoco de termos um templo para 300, 400, sei lá, 500 pessoas aqui no Sudoeste, sem saber ao certo como é que a gente vai encher esse templo. E aí a gente pode ter um templo para 400 pessoas e continuarmos sendo as 97 pessoas que nós temos no nosso hall de membro atual. Então nós precisamos trabalhar então a questão da videira. Nós precisamos procurar vida, nós precisamos então nos atentar para as duas coisas ao mesmo tempo. Então dentro desse livro, né, o autor ele vai dizer o seguinte: ser um discípulo significa ser chamado a fazer novos discípulos. É claro que os cristãos recebem dons e exercem diferentes ministérios, mas porque todos somos discípulos de Cristo e temos com Ele uma relação de professor e aluno, mestre e seguidor, todos nós somos fazedores de discípulos. Portanto, o alvo do ministério cristão é muito simples e até certo ponto mensurável. Estamos fazendo e nutrindo verdadeiros discípulos de Cristo, o foco muda para a preservação de programas e estruturas tradicionais e se perde o alvo do discipulado. Então, o que esse autor está dizendo é: os nossos ministérios estão frutificando, ou seja, estão gerando novos discípulos? É uma pergunta que a gente tem que fazer, irmãos. E não simplesmente dizer: olha, esse ano nós fizemos 200 programações, nós fizemos 400 programações, os jovens fizeram isso, fizeram aquilo. A gente tem que parar, pensar e ser honesto conosco mesmo e perguntar: o que todas essas programações trouxeram no que diz respeito aos discípulos? Quantos discípulos nós, de fato, conseguimos através desses programas e através dessas atividades? É isso que o autor está dizendo.
Ele não está dizendo que você não pode fazer atividades na igreja. Ele não está dizendo que você deve ser contrário às atividades da igreja. Ele não está dizendo que você não pode fazer programações dos jovens. Ele está dizendo o que é que isso está fazendo para que nós possamos, de fato, alcançar o nosso alvo. O nosso alvo é fazer discípulos, tá? Além disso, né, ele fala, em outra parte do livro, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, olha, ficamos tão acostumados a fazer as coisas de uma maneira, geralmente por boa razão, a princípio, que elementos importantes são negligenciados e esquecidos em detrimento de nós mesmos. Ficamos desequilibrados e, nessa situação, nos perguntamos por que andamos em círculos. Não parece algo que a gente deve se perguntar? Por que a gente anda em círculo? Por que a gente parece que está rodando e não sai do lugar? Talvez porque nós estamos fazendo as mesmas coisas, procurando fazer as mesmas atividades, mas buscando resultados diferentes. Se você quer um bolo diferente, você tem que fazer uma receita diferente. Se você quer comer um sanduíche diferente, você não pode ir na mesma lanchonete. Lá ele só oferece aquela sola de sapato. Se você quer um sanduíche mais gostoso ou diferente daquilo que você comeu na semana passada, você tem que se dirigir a outra lanchonete, porque lá a receita é diferente. Na igreja a mesma coisa. Se nós queremos, de fato, produzir frutos diferentes, nós precisamos, então, de receitas diferentes. É isso, então, que o autor está dizendo para nós. Para que a gente reflita sobre a nossa própria prática, a fim de que nós possamos, de fato, alcançar os resultados que nós necessitamos. Tá? Então, por fim, diante do que vimos, resta-nos, então, empregar todos os meios necessários para um treinamento consciente e intencional para garantir o alcance e o amadurecimento de toda a comunidade, não apenas de alguns poucos crentes. Fazendo assim, estaremos seguindo os passos da lei nos melhores momentos de Israel, quando a lei era ensinada ao povo. Estaremos seguindo os passos de Jesus, que ensinou multidões, mas também treinou discípulos para continuarem o seu trabalho. Tá? Irmãos, está aberto aí para algumas perguntas, algumas considerações que os irmãos queiram fazer. Se você estiver um pouquinho cansado, pode levantar aí, pode espreguiçar. Ariston. O senhor me corrija aí se eu estiver bem equivocado. Mas quero até ler um texto que acho que é correspondente ao inicial que o senhor leu lá. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Também é do ID, né? 16, versos 15 e 16. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Me parece haver uma distinção entre discipular e instruir para pregar o Evangelho. Me parece haver, assim, que você ensinar a doutrina, para mim, ela é apropriada para ensinar ao crente. Ensinar a doutrina a descrente, na minha compreensão, é infrutífero, porque o descrente está morto. Espiritualmente, ele não compreende nada. E, para mim, a igreja reformada, eu acho que ela, é a minha compreensão, ela deixa a desejar em relação a essa questão de motivar, ensinar, instruir a pregar o Evangelho. E até de instruir assim, a essência do Evangelho, porque o que me dá a impressão é que, às vezes, você quer dizer que o Evangelho é tudo, é toda a doutrina, e não aquela mensagem essencial que vai virar a chave no incrédulo
para ocorrer a regeneração, e a partir dali, sim, ele estará pronto para receber o ensino da doutrina e se tornar um crente maduro, né? Mas esse passo inicial, me parece que a igreja pentecostal e neopentecostal é mais eficiente do que a igreja tradicional e mais reformada. E assim, quando eu penso nessa mensagem essencial, esse evangelho, naquilo que Pedro pregou a Cornélio. O que é? Que Jesus é o Senhor de todos, Deus o constituiu juiz de vivos e de mortos, dele todos os profetas dão testemunho de que a fé nele, crer nele, serve para a remissão de pecados. Então, essa mensagem essencial é o que vai fazer com que o incrédulo, se um eleito, ele receba, e ali o Espírito Santo vai descer sobre ele, ele vai ser regenerado, e aí sim, vem para a igreja, e a igreja, aí ela deve, e sim, essa importância, como teve num texto aí que foi colocado, que Paulo não apenas instruía o seu discípulo ensinava ele a pregar o evangelho, como também ensinava sobre a importância do ensino na igreja. Mas me parece que aí já quer trazer um crente maduro. O Hernandes falou aí numa fala dele, né? Que Deus não quer só que se evangelize e que alcance almas, mas que Ele quer crentes maduros. Claro que é necessário mesmo torná-los maduros para a liderança na igreja do Senhor Jesus, mas essas igrejas neopentecostais, pentecostais, para mim ela tem muita gente, e para mim a maioria não é joio, não. É gente crente, foi regenerada, só que imatura, porque não está recebendo doutrina, não está ensinando, não está recebendo ensino. Enfim, posso estar equivocado, mas é a minha... Então vamos lá, deixa eu tentar entender a sua pergunta para responder da melhor maneira possível. Se eu entendi a sua pergunta, você está fazendo uma distinção entre evangelizar e discipular, né? Então, você pensa que evangelizar é para não crente, e o discipular, na verdade, é algo para um cristão, né? Alguém que já é cristão. Eu não faço essa distinção, e eu não vejo Jesus fazendo essa distinção. Quando ele diz ide pregar, ide e fazer discípulos, eu entendo que ele não está dizendo fazer discípulo de quem já é crente, né? Ou seja, leve essa pessoa a se tornar um discípulo. Eu não faço essa distinção entre algo que seja, a evangelização seja só para o descrente e a doutrina seja só para o cristão. Eu vejo esse processo como um processo só dentro de estágios, né? Você vai começar exatamente com a pregação básica do Evangelho. O que é a pregação básica do Evangelho? É a necessidade de arrependimento, a necessidade, então, de conversão, a pessoa, então, receber a Cristo como seu Salvador. Isso é o Evangelho, né? Agora, o Evangelho, ele inclui todo o ensino de Cristo a respeito de tudo que seja doutrina, né? A ressurreição dos mortos, a vida eterna, as últimas coisas, como você vai vivenciar a sua vida, o tipo de roupa que você vai vestir, a comida que você vai comer, como é que você deve comportar-se no seu casamento, como é que você deve criar os seus filhos, e por aí vai. Mas tudo tem um começo, né? Que é aquilo que a gente costuma dizer que é o leite espiritual, as primeiras coisas, aqueles primeiros ensinos que, de fato, vão fortificando esse novo discípulo, né? E não simplesmente uma pessoa que está passando de um estágio para outro, né? Então, eu não faço essa distinção. Para mim, é uma coisa só. Ela tem um início, que é o início ali da nova vida, até o final, que é a que a gente poderia chamar da maturidade cristã, ou a pessoa morrer, ou Cristo voltar, né? Então, é um estágio do discípulo. Ele começa imaturo, ele começa na nova conversão, e esses estágios eles vão sendo pautados, e ele vai, então, amadurecendo, né? Então, eu particularmente não faço essa distinção de uma coisa da outra. O outro perigo que a gente corre, Ariston, é exatamente isso que você mencionou. Às vezes, a gente simplesmente parar no estágio inicial. A gente pensar o seguinte: não, essa pessoa fez a classe de catecúmenos, ela fez a classe de novos membros, tá bom, isso aí já é suficiente para ela já crê em Jesus, está tudo certo, toca a vida dela aí.
Mas não, a gente precisa ajudar essas pessoas a levarem, a elas chegarem à maturidade, né? Então, aqueles crentes mais maduros precisam assumir o compromisso de ajudar essas pessoas também a chegarem à maturidade. Talvez um outro exemplo que eu não citei aqui, né, é quando Paulo fala das mulheres casadas, que ajudam outras mulheres a amarem os seus maridos, né, a aprender. Olha ver o que Paulo diz, né, a aprenderem a amar o seu marido. Então, mulheres mais experimentadas, mulheres que já têm uma vivência dentro da vida conjugal, vão ajudar mulheres mais novas a como elas devem ser boas donas de casa e como é que elas devem aprender a amar os seus maridos. Então, tudo isso são, vamos dizer assim, são faces ou são interfaces do discipulado, que leva as pessoas, então, a essa maturidade. Então, o que a gente pretende dentro dessa perspectiva na igreja é exatamente isso, né? De que pessoas novas convertidas sejam ajudadas na caminhada por crentes mais maduros a eles chegarem a essa maturidade, né? Então, eu não faço essa distinção não, viu, Ariston? De evangelismo é para crente. A gente costuma dizer muito, né? Pastor, faz um culto evangelístico, pensando assim, faz um culto evangelístico porque o descrente precisa ouvir o evangelho. Não, todo culto é evangelístico, porque todo culto ele se torna um culto evangélico, em torno do evangelho. Nós precisamos ouvir o evangelho todos os dias da nossa vida. Todos os domingos nós precisamos ouvir o evangelho, porque o evangelho é a boa nova para nós todos os dias, né? Então, lógico, volto a dizer, isso tem às vezes estágios, né? Tem pessoas que precisam ouvir algo mais simples, outras pessoas já estão no estágio mais avançado de maturidade, e a gente vai trabalhando essas questões em cada caso aí, tá? Mas eu não faço distinção de uma coisa e da outra, não. Irmãos, mais alguma pergunta? Se os irmãos tiverem? Não? Ok, vamos nos colocar de pé então. Mais uma vez eu quero agradecer a sua paciência, né, em aguardar um pouquinho mais. Na semana que vem a gente retoma novamente esse assunto com a graça de Deus, e eu espero que a gente possa meditar sobre os obstáculos, né, que muitas vezes nós encontramos no que diz respeito ao discipulado na igreja. Que Deus possa nos abençoar, e eu espero você logo mais à noite, às 19 horas. Se você não pegou ainda o boletim ali a respeito da igreja perseguida, você pode pegar ali o boletim para você tomar conhecimento. E à noite também nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né, no nosso momento missionário. Vamos orar, vamos pedir a graça de Deus, pedir ao nosso irmão Ariston que ore, agradecendo a Deus por esse momento, e assim nós encerramos a nossa escola dominical. Palavra. Ó Deus, que o Senhor, Pai, continue conosco, nos conceda uma tarde abençoada e nos abençoe no retorno logo mais à noite para prestarmos um culto ao Senhor. Que o Senhor, assim, abençoe a cada um e nos despeça em paz para os nossos lares. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.